buscar o azeite na última hora. Então é isso que acontece, meus irmãos. Deixar buscar o azeite na última hora. Então, o que é, meus irmãos? Perder a salvação. Não ser cheio do azeite do Espírito Santo. É viver uma vida, meus irmãos, sem comunhão com o Senhor. Sem comunhão com o Senhor, meus irmãos. Porque eu disse, eu repito falar, muitas vezes estamos na casa de Deus, mas nós não temos comunhão com o Senhor. Por quê? Vamos aprender, meus irmãos, na palavra de Deus. Está lá, meus irmãos, em Mateus 7, meus irmãos. Se os irmãos quiserem abrir sua Bíblia, pode abrir lá, meus irmãos. Mateus 7, meus irmãos. Vê lá, meus, vocês entenderem, para nós entender. Mateus 7. Glória a Deus, aleluia. Mateus 7, no verso 21 em diante, meus irmãos. Mateus 7, capítulo 7, verso 21 em diante, que diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, não profetizamos no teu nome? Eu, em teu nome, não expulsamos o demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhe direi honestamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vejam, meus irmãos, que Jesus então veio aqui era para quem estava dentro da igreja, não é para quem estava fora. Porque muitos estão falando aqui, ó, eu fiz em nome de Jesus, mas em nome de Jesus nós podemos fazer muita coisa, porque no nome dele se faz muitas obras e maravilhas no nome dele. Nós podemos fazer. Então muitos podem dizer, não, estou na casa do Senhor, eu estou fazendo milagre, eu estou fazendo isso e aquilo, mas o que, meus irmãos? Não está tendo comunhão com o Senhor Jesus. Porque ele diz, meus irmãos, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vejam, meus irmãos, que esse daqui, ele estava fazendo boas coisas, mas o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele não estava tendo o que? Comunhão. Ele não estava tendo o que? Santidade com o Senhor Jesus Cristo. Porque no nome nós podemos fazer muitas coisas. Porque o nome de Jesus, ele opera maravilha e milagres. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que ele estava o quê? Em pecado. Então, meus irmãos, nós vemos que foi uma palavra dura. Foi uma palavra dura que ele recebeu. Mas é isso, meus irmãos. Meus irmãos, no verso 11, no verso 11 até o verso 13, e depois chegaram também as outras vídeos, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, vós não conheço, vigiai porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, meus irmãos, no momento que elas foram, quando elas voltaram, a porta se fechou. E elas começaram a fazer o quê? A clamar. O Senhor Jesus fez o quê? Abrir a porta. E ele disse o que para elas? Não vos conheço. No verso 2. Então, meus irmãos, é uma palavra dura que o Senhor Jesus está falando. Mas por quê, meus irmãos? Porque ela estava dentro da igreja. Ela estava juntas. Estavam 5 por ele e as 5 loucas. Mas muitas vezes é assim, meus irmãos. Sabe uma coisa, meus irmãos, que Jesus falou no meu coração, meus irmãos? E eu vou falar, porque é uma coisa que é para edificar a nossa fé. Por quê, meus irmãos? Muitas vezes, meus irmãos, aquele que está do teu lado, na mesma fé, que está dando de você, muitas vezes ele não vai ter a visão que você tem. Muitas vezes ele não vai ter. Ele vai dizer demais, ele vai dizer que você está fazendo demais. E sabe uma coisa, meus irmãos, que Jesus também falou? Que muitas vezes esses se levantam, meus irmãos, e muitas vezes pegam até a palavra dele e falam: não está sendo usado por ele, meus irmãos, está sendo usado pelo inimigo. Porque o inimigo
conhece a palavra de Deus. Então, isso que Jesus falou no meu coração. Porque, meus irmãos, eu vou falar de novo. Foi quando o irmão estava pregando aqui no domingo passado, quando ele falou de Gideão. Que Gideão estava malhando trigo no lagar. Porque muitas vezes, meus irmãos, você está fazendo, Jesus, as pessoas vão pensar que você está se mostrando, que você está querendo ser, mas não é, meus irmãos. Então, isso que Jesus falou no meu coração, meus irmãos, devemos ser, continuar fazendo, porque muitos não vão entender o que você está fazendo. Muitos vão se levantar, e esses se levantar, meus irmãos, e eu falei que Jesus falou no meu coração, que não está sendo usado por ele, meus irmãos. Então, por isso nós devemos continuar, ter comunhão com Jesus, para ser cheio do seu Espírito Santo, para ser cheio do seu azeite, meus irmãos. Porque Jesus falou que ele ia derramar lá em Joel, meus irmãos. Ele falou lá em Joel que ele ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então nós sabemos, irmão, que nós precisamos de Jesus. Porque, meus irmãos, se nós caminhar sem a presença de Jesus, nós vamos permanecer na casa de Deus. É por isso que nós temos que ter comunhão, relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, ouvindo aquele grande dia, nós caminhar nessa terra, meus irmãos. E naquele grande dia, o Senhor Jesus dizia assim para nós: eu não te conheço. Quem é tu? Vai falar assim muitas vezes: eu sou o diácono José, eu era da igreja apostólica, acreana, mas ele disse: eu não conheço você. Então, meus irmãos, então muitas vezes é assim. Jesus quer comunhão, Jesus quer relacionamento conosco, porque ele quer o quê? Nos encher do seu azeite, do seu Espírito Santo, da sua presença, meus irmãos. Então, meus irmãos, muitos dizem assim, até nós louvamos, diz assim, o Senhor Jesus Cristo é o hino que nós cantamos, que falamos, Jesus Cristo visita. Não, Jesus Cristo ele não quer visitar. A palavra que diz, Jesus Cristo, ele quer habitar. Ele quer habitar nos nossos corações, em nós. Ele não quer visitar. A Bíblia diz que ele quer o quê? Habitar dentro de nós. Ele quer andar com nós, onde nós for, se é na escola, é no trabalho, onde que for. Você sair daqui, desse lugar, ir para casa, mas cheio do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele não quer visitar ninguém, ele quer habitar. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo, ele quer habitar dentro de nós. E nós somos dentro do seu Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós devemos ser ligados que o Senhor Jesus está voltando. Porque muitos dizem, naquele dia não vai ter mais choro nem pranto, mas vai ter. Para muitos vai ter. E aquele que não permanecer e não tiver o seu azeite, naquele grande dia, vai ter. Vai ter o dia do juízo final, meus irmãos. O dia do juízo final. Porque nós vamos passar por esse julgamento, meus irmãos. Porque Jesus disse que o julgamento começa por onde? Pela sua igreja. Ele disse que não começa pelo mundo, começa pela sua igreja. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que se atentar, meus irmãos. Há uma promessa para nós, mas nós devemos buscar esse azeite todos os dias. A oportunidade que Ele nos deu, nós temos que evitar esse azeite. Porque as virgens insensatas, meus irmãos, elas foram buscar o azeite, mas foram tarde. Então, nós não podemos deixar para a última hora buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui para o quê? Para fazer essa grande obra. Abaixo, para buscar, esperar. Porque na sua palavra diz: aquele que chegar a mim, eu se chegarei a eles.
Então é isso, meus irmãos. Que Jesus quer nos ensinar nessa parábola das 10 virgens, assim louca e assim insensatas, meus irmãos.